Bom dia, pessoal. Estamos aí novamente, vamos iniciar nosso webinar. Primeiramente, Michele, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição novamente. Você está sendo uma parceira de anos nossa aí, né? Então, novamente, muito obrigado. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Essa é a nossa continuação do nosso treinamento sobre avaliação de desempenho 180. Então, realmente é uma construção, né? É um assunto que é relativamente novo para a gente, então cada desenvolvimento que a gente vai tendo, cada reunião vai contribuindo mais e mais para nossa postura, até mesmo para a gente poder estar mais preparado para esse momento tão importante que está vindo aí para a empresa e continuar esse processo aí de forma bem humana, de forma bem sensata, de forma bem em prol de desenvolvimento das pessoas. Então, agradeço aí a participação de todos vocês. Vou passar a palavra para o Diego, que vai ser o nosso host de hoje, e eu espero que vocês aproveitem muito o treinamento, que vocês, ao final, façam perguntas, que vocês explorem aí o vasto conhecimento da Michele e as contribuições enriquecedoras que ela pode fazer com a gente. Então, muito obrigado novamente, Michele. Diego, é com você. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que destinaram um pouquinho do tempo de vocês, da agenda corrida, de liderar tantas pessoas, de estar de olho nos prazos, de olho nas metas, e mesmo assim estarem dispostos aqui a se desenvolverem, a trazer um pouco a mais de conhecimento para o seu dia a dia, para que ele seja aplicável tanto aqui na empresa, mas para toda a jornada profissional de vocês. Depois eu gostaria de agradecer imensamente a Michele por a presença aqui hoje. Ela é uma pessoa de muita referência aqui na vida da empresa, principalmente quando a gente fala de gestão de pessoas, desenvolvimento. E eu sei que o papel dela aqui é essencial para a gente continuar a jornada que a gente está trilhando. Com isso, eu gostaria primeiro de dar alguns recados. A gente vai gravar essa reunião, então, se alguém não sentir à vontade, por favor, se manifeste. E a gente vai disponibilizar na academia Expresso Como Sendo depois, para vocês acessarem. E no finalzinho da reunião, a gente vai mandar no chat a lista de presença. Então, coloquem lá, se vocês participaram, que é essa lista que a gente vai ver se todo mundo conseguiu acessar, se todo mundo teve a possibilidade de assistir. E isso vai nos orientar para os próximos treinamentos e as próximas ações. Com isso, eu vou apresentar o currículo da Michele. A Michele Godoy, ela é psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia pela UFSJ, professora da área organizacional e do trabalho nos cursos de graduação e pós-graduação presencial e EAD do Centro Universitário de Lavras, coordenadora do curso de psicologia do Unilavras, avaliadora do INEP, onde atua frente a processos de renovação e reconhecimento de cursos de psicologia no país. Além disso, é palestrante, instrutora de treinamentos e consultora na área de gestão de pessoas e desenvolvimento de líderes, empresas do setor público e privado. Sócio fundadora da Empodera, Imagem, Comunicação e Liderança Feminina. Além disso, é minha professora também, por isso eu tenho um carinho muito especial por ela, na área da psicologia. E com isso, pessoal, eu vou passar a palavra já para a Michele. Então, se vocês puderem desligar o microfone de vocês, a gente vai deixar o final para o momento de dúvidas. A Michele vai destinar alguns minutinhos aí para a gente debater um pouquinho, ver que questões que podem ter ficado abertas ainda, mas eu vou passar a palavra a ela. Muito obrigado, Michele. Muito obrigada, Diego. Ó, o Joaquim entregando ali também. Bom dia, gente. Eu fico sempre muito feliz. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Diego, Gustavo, Cleiton, né? Todo mundo aí, a Luana, que estão sempre me convidando para participar desses momentos que eu acho que são tão importantes na vida dessa empresa, que eu já tenho com muito carinho, na mais alta conta aqui, entre as outras empresas que eu trabalho. Enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse tema que é tão importante, né? Que eu acho que é importante a gente primeiro preparar as lideranças para em seguida, na sequência, a gente também trabalhar um pouquinho a mentalidade dos demais colaboradores. E sempre é um prazer estar com vocês aqui, tá? Então vamos começar, sem mais delongas. Obrigada aí, viu, Joaquim? Obrigada mesmo. Quem aqui já ouviu falar, pode colocar no chat aí para eu dar uma olhadinha, quem já ouviu falar nessa frase aqui? A cultura come, devora, engole a estratégia no café da manhã. O Ricardo já ouviu falar,
dessa frase tão famosa, né? O pai da administração, aí, o Peter Drucker, já falava muito disso, e eu acho que essa frase é uma frase que inaugura esse dia de hoje, porque quando eu fui chamada, né, pelo Vinícius, pela Luana, para fazer um webinar sobre avaliação de desempenho, a primeira coisa que eu fiz foi: posso ir na empresa? Primeiro conhecer a ferramenta, entender como ela funciona e entender um pouquinho da história, né, da Expresso Nepomuceno em relação à avaliação de desempenho. Será que vocês já trabalhavam nessa perspectiva? Como que era isso antigamente? E o que acontece, gente, que como a empresa é tão sólida e já tem tantos anos, uma cultura já foi instalada, né? Uma mentalidade já foi instalada. E não adianta a gente trazer nenhuma grande ferramenta, a melhor ferramenta de todas que a gente puder adquirir, ela não terá efeito se a cultura organizacional impedir que essa ferramenta seja, de fato, aproveitada. A gente é acostumado a fazer as coisas de uma tal maneira que, quando chega uma novidade, a primeira coisa que a gente tende a fazer é resistir a essa novidade. Para que vou ter mais uma ferramenta? Para que eu vou incorporar mais uma atividade na minha vida que já é tão tumultuada, já é tão, né, a minha rotina já é tão cheia? Mas a questão, gente, é que a gente precisa pensar que as coisas evoluem e o tempo todo a gente precisa encontrar novas maneiras de fazer as coisas. Então é muito importante a gente começar pensando que eu tenho uma equipe na qual eu preciso acompanhar, mas será que eu tenho que a rotina do meu dia a dia, será que a cultura da minha empresa, ela permite que eu pare e que eu olhe para essa minha equipe para saber em que momento essa equipe se encontra, em que momento essas pessoas de repente se tornaram desengajadas e eu não percebi, qual é a meta que eu preciso cumprir, mas que ao mesmo tempo eu preciso olhar para essa pessoa que tem que me entregar essa meta, mas ela não está bem naquele momento. Enfim, são uma série de questões que a gente precisa avaliar, porque a gente está lidando com pessoas e quem entrega os resultados são as próprias pessoas. Então, vocês foram apresentados, né, na última semana, a uma ferramenta. Eu aqui não tem ninguém aí da empresa, viu, gente? Essa tela é uma tela aleatória, de uma pessoa aleatória, de uma outra empresa, mas que eu resolvi printar para que vocês recordem aí dessa ferramenta, que com certeza vai ser melhor detalhada para vocês ao longo desse período, mas é uma ferramenta que veio para ficar, né? Ficar e, nesse sentido, entender quais as vantagens de utilizar uma plataforma que vai facilitar a minha vida, do que eu ter que ficar pensando em quais fatores eu preciso elencar para avaliar o meu funcionário, para avaliar o meu colaborador, para avaliar a minha equipe, para estar acompanhando o desenvolvimento dessa equipe ao longo do processo. As pessoas, elas entram numa empresa, né, e elas são o tempo todo estimuladas, desafiadas. Será que está tendo um acompanhamento do quanto essa pessoa, daquele contratinho que foi feito quando ela entrou, até o momento que ela está aqui hoje? Será que está tendo um acompanhamento sobre esse indivíduo? Se ele tem correspondido às expectativas que foram depositadas? Porque a gente está falando aqui de pessoas que a gente deposita uma série de expectativas, de idealizações. Tem um cargo que é para ser desempenhado, desenvolvido, mas nem todo mundo corresponde adequadamente àquele cargo. Será que eu espero o momento onde as coisas já estão por aqui, eu já não estou aguentando mais e tenho que dispensar essa pessoa, demitir essa pessoa, para poder falar para ela tudo que estava me incomodando enquanto gestor, enquanto líder? Ou será que eu posso fazer esse movimento de maneira recorrente, né, de maneira construtiva, e pontuando aquilo que não está legal, para que ela possa entregar aquilo que se pretende que ela entregue? Então, é muito importante que essa ferramenta seja vista como uma ponte entre você e o seu colaborador. Então, eu não vou entrar no mérito de como utilizar a ferramenta, isso daí vai ficar com o pessoal do RH, mas o que eu vim fazer aqui hoje é falar um pouquinho das vantagens da gente utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia, como agora mais uma ferramenta que vai me facilitar a vida. A ideia aqui não é trazer mais uma atividade, mais uma ação para que a gente coloque, acrescente aí no dia que já é tão corrido, mas sim algo que possa me ajudar a identificar os pontos fortes,
né, as áreas que eu preciso desenvolver melhor, porque ao mesmo tempo que enquanto líder e gestor eu vou ter a minha equipe ali num painel generalizado, e aí eu vou saber exatamente quem está ali celebrando conquistas, né, quem está com pontos positivos, mas ao mesmo tempo eu vou poder ver, eu vou poder olhar e perceber aquele funcionário que está com alguma questão, que não está muito legal, que está precisando de desenvolvimento, que está precisando, às vezes, de uma atenção ou de uma palavra. Eu achei muito bacana, o Gustavo me deu um exemplo, que eles estavam testando a ferramenta, e aí o Cleiton colocou lá que ele estava triste, né? E o Gustavo, assim, pensando, meu Deus, o que será que aconteceu com o Cleiton? Deixa eu chegar ali, e chegou para ele e falou assim, ô Cleiton, tá tudo bem, tá tudo certo? E aí, não, tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem mesmo? Tem alguma coisa acontecendo, né? E aí ele falou assim, não, mas por que você está perguntando? Não, porque eu vi que estava lá uma notinha que você estava triste. Ah, ele falou assim, eu queria ver se você seria capaz de vir aqui me perguntar. Então, quantas vezes o nosso colaborador não está bem, né? Quantas vezes está acontecendo alguma coisa que pode estar diretamente relacionada ao trabalho, ou uma dúvida que ele tem, que às vezes não está muito bacana de perguntar, ou ele não se sente à vontade para falar, mas ele não tem oportunidade, às vezes, para chegar e falar com a gente. Às vezes, talvez até pela correria do dia a dia. E nesse ponto, essa ferramenta auxilia a gente a olhar para esse indivíduo, a ser mais empático com as questões, para além, é claro, né, de detalhar ali o que de fato está acontecendo. Então, desvendar, às vezes, tirar debaixo do tapete aquela poeirinha que fica escondidinho, mas que a gente, às vezes, precisa oportunizar o momento da fala, né? É claro que isso aí pode ser um ponto até para a gente alinhar algumas metas, para a gente redefinir algumas estratégias, né? Então, automaticamente isso promove o aumento da motivação e do engajamento dessa equipe. Ou seja, o que você está fazendo está sendo observado, está sendo olhado, né? Quantas vezes, eu vou depois trazer uma fábula para vocês no final desse nosso webinar, que mostra quantas vezes a gente faz tanta coisa, a gente corre para lá, corre para cá, a gente traz resultados, mas, né, com volume de coisas, o volume de gente, ninguém nem percebe. Eu acho que aqui também é ponto para celebrar, também é ponto para valorizar aquilo que a gente está fazendo e mostrar para os colegas, e mostrar para a equipe, mostrar para a empresa que o setor também está ali, né, trazendo pontos positivos. Então, não é só uma ferramenta para a gente poder analisar questões e problemas ali de melhorias. É também, mas a gente tem que olhar o ponto positivo, que é muito importante, que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia. E, automaticamente, uma das outras vantagens é essa melhoria da comunicação líder-membro da equipe, né? Entre outras tantas vantagens. Mas por que a avaliação de desempenho ela é importante, principalmente para o gestor? Esse webinar que nós estamos fazendo aqui, amanhã a gente vai fazer com os liderados. Existem duas perspectivas. Primeiro, se você, enquanto gestor, não acreditar na ferramenta, né, ou desconsiderar que essa é uma ferramenta válida de ser aplicada no seu dia a dia, automaticamente a sua equipe não vai comprar essa ideia, né? Automaticamente a sua equipe, a ferramenta não anda sozinha, cada pessoa precisa ali todo dia, né, pontuar algumas questões que vão estar definidas ali na plataforma. Se a sua equipe não vê ou não percebe que você, enquanto gestor, está incentivando esse uso, porque o exemplo, né, nós somos líderes e nós somos espelho. Se o líder não compra a ideia, esquece, a equipe não vai vir junto. Ela não vai comprar essa inovação aí para a empresa. Então, é importante que exista essa clareza de comunicação e esse feedback contínuo, para que as pessoas percebam que estão sendo, sim, olhadas, avaliadas, que elas tenham a oportunidade de conversar, que elas possam ter esse caminho entre a liderança e aquilo que elas precisam desempenhar, entregar, desenvolver, e ao mesmo tempo elas precisam ter a certeza de que aquilo que ela está fazendo não está sendo em vão, né? Então é muito importante que a gestão entenda a importância e o poder da ferramenta e que essa ferramenta não anda sozinha. Ao mesmo tempo, a gente também elimina uma coisa que eu gosto de chamar e falar aqui, que são vieses, né? O que são vieses? Vieses, muitas vezes, são formas de perceber
o ambiente de maneira equivocada, porque a gente percebe as coisas. E a percepção ela é individual, ela passa, às vezes, por um momento atual nosso, ela passa por questões que estão inconscientes, que a gente não dá conta. Por exemplo, a gente não pode desconsiderar que, muito presentemente, numa avaliação de desempenho, quando ela e existe muito nas empresas, olha, tem um momento formal para fazer uma avaliação de desempenho. Esse momento acontece uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, e aí, quando isso acontece, alguns vieses eles podem aflorar. Por exemplo, o viés de afinidade. Como seres humanos, a gente tem afinidades com algumas pessoas. Eu tenho absoluta certeza que vocês aí na sua equipe devem ter aquele funcionário, aquele colaborador que vocês admiram mais, aqueles que admiram menos. Então, assim, com quais pessoas a gente compartilha certas afinidades? A gente tende, né, a olhar com um olhar assim, com mais carinho, com mais cuidado. E ao mesmo tempo a gente acaba privilegiando nesse olhar certas pessoas do que outras. Outra coisa é o viés que a gente chama do viés da recência, né? Daquele olhar assim do período mais recente. Às vezes a pessoa ela fez tudo certo, mas naquele período da avaliação de desempenho, quando ela é pontual, ela escorrega, faz alguma coisa errada, mas aí a gente vai desconsiderar todo o resto positivo e vai focar naquele ponto, né, que às vezes não era o ponto para ser pensado naquele momento, mas a gente foca muito nisso. Tem o olhar da primeira impressão é que fica, né, para a pessoa nova, um colaborador novo que chegou, você teve uma primeira impressão dessa pessoa e acaba levando essa primeira impressão ali ao longo das suas avaliações. Então, isso também é muito importante da gente avaliar. Como líderes, vocês precisam também focar num viés que a gente chama viés de tendência central, quando às vezes é a gente que precisa avaliar o colaborador e sabe ali, é desconfortável às vezes, ou colocar tudo muito bom ou tudo muito ruim, a gente vai sempre na coluna do meio. É aquele colaborador que não tá nem lá nem cá. Ele é mais ou menos. A gente se isenta da responsabilidade da avaliação e coloca tudo ali na linha mediana. Mas será que a sua equipe só tem membros na linha mediana? Então, assim, é o justo, né? É a justiça. É importante que na avaliação de desempenho a gente falar desses vieses. Eu não sei em que momento vocês já trabalharam isso. Depois, se tiver dúvida, vocês podem voltar, podem perguntar, né? Mas eu acho que é importante, principalmente em avaliação de desempenho, porque vocês vão ter um momento de trazer essa conversa, de chamar a pessoa no one-on-one, né? No face-to-face, trazer para a sala, conversar. Será que é isso que eu estou deixando levar na minha avaliação? Um viés, por exemplo, de efeito halo, né? Como é que é esse viés? É um viés que, por exemplo, eu pego uma única característica positiva da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa é muito bom ali com prazos, ela entrega no prazo certo. E aí eu pego esse ponto positivo e desconsidero uma questão de relacionamento desse colaborador, quando ele é inadequado em alguns momentos, porque ele entrega sempre no prazo certo, mas eu estou desconsiderando outros pontos do comportamento dele, igualmente relevantes, para um trabalho bom na minha equipe, para a minha equipe se sentir mais desenvolvida, para ela estar mais presente. Então, o viés do efeito halo, ele faz parecer como que o colaborador, num primeiro momento, esteja ótimo, mas na verdade eu estou olhando só para um ponto. E, da mesma forma, o viés do efeito Warren é o contrário. Então, tem um ponto positivo, né? E ele é totalmente mal avaliado em todos os outros fatores, quando, na verdade, seria importante, talvez necessário, focar neste ponto negativo e desenvolvê-lo, né? Trabalhar esse ponto negativo nele, alinhar esse ponto negativo com ele. Como seres humanos, a gente falha nesses vieses de interpretação. A nossa experiência de vida, né, a forma como a gente leva a vida, tende a servir como parâmetro para a gente olhar para o outro e avaliar e julgar este outro. Então, quando eu falo dessa clareza e comunicação, é importante separar nesse momento o que é meu, o que é do outro, o que tem a ver com a função dessa pessoa ali ao longo de um determinado prazo, ao longo de um determinado tempo, e o que é que de fato eu estou avaliando. Será que eu não estou misturando um pouco uma percepção individual do que realmente essa pessoa está sendo cobrada, né, do que ela precisa de fato me entregar? Então, é importante analisar esses pontos, é importante fazer essa avaliação constante sobre como eu estou,
Mas se eu tenho uma ferramenta que ela é atemporal, que ela não exige um momento oportuno, né, onde eu posso o tempo todo celebrar, reconhecer e ao mesmo tempo pontuar essas questões, eu não preciso ficar presa, né, a essas tendências, porque eu vou ter o tempo todo a questão da pessoa, eu vou ter o meu olhar e eu vou estar podendo acompanhar e eu vou poder discriminar se isso é do comportamento dela, né? Se aquilo que me incomoda é de fato todo mesmo, ou se é algum aspecto específico que eu preciso alinhar melhor, que eu preciso pontuar. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Acho que esse é o ponto mais interessante. E além disso, né, essa ferramenta de avaliação de desempenho, como eu trouxe aqui, o reconhecimento, a celebração, isso não tem a ver, inicialmente, né, com criar expectativas. E a gente precisa também tomar cuidado, porque quando chega uma ferramenta, a primeira coisa que pode acontecer com os meus colaboradores é gerar uma falsa expectativa de que essa ferramenta pode servir como um ponto para uma promoção, né, um ponto para uma troca diária, algo nesse sentido. Pode ser? Sim, claro. Mas é importante, quando vocês forem, né, trazer isso para as equipes, que isso não seja o principal fator, porque senão a gente vai criar ali frustrações posteriores, né, que não saberemos lidar com isso depois. Não existe, na verdade, um atrelamento inicial entre avaliação de desempenho e uma oportunidade de crescimento nesse momento, mas isso é para ser entendido como uma ferramenta de engajamento. É para eu poder eliminar as barreiras que, porventura, né, foram sendo criadas ao longo do tempo, até pela rotina mesmo administrativa, entre mim e a minha equipe. É o momento onde eu posso olhar para a ferramenta e sentir a necessidade de chamar alguém na sala para conversar, para alinhar melhor, para discutir interesses, para discutir, sim, frustrações, porque podem acontecer. Às vezes pode ser algo que o próprio colaborador pode levantar sobre a minha gestão, que eu mesma não estava vendo, estava cega a isso, alheia a isso. Então, sim, a gente precisa também, a partir do momento que a gente vai avaliar, a gente também está sendo avaliado pelos nossos colaboradores. E isso é bom, né? Eu gosto muito de dizer que é importante eu ter na minha equipe pessoas que discordam de mim. Porque quando todo mundo concorda comigo, quando eu estou cega, né, a algum ponto que às vezes pode ser negativo, automaticamente eu não corrijo esse percurso. E isso pode ser a minha derrocada. Quantas empresas aí não fecharam as portas porque tinham ali entre os seus gestores os bajuladores, aqueles que estão ali do lado sempre, nossa, tá certo, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. Quando na verdade não, às vezes é importante ter alguém para pontuar, ter alguém para olhar o aspecto negativo, né? Eu gosto muito ali da figura do anjinho, mas também do diabinho ali, às vezes colocando o que pode não dar certo. Porque às vezes a gente gosta tanto de uma ideia, a gente quer implantar uma melhoria e a gente acha tudo tão bom que a gente esquece que são várias perspectivas, inclusive na avaliação de desempenho. Quando a gente traz isso para a equipe, é importante que a gente primeiramente esteja seguro sobre essa ferramenta, sobre o uso dessa ferramenta primeiramente, para que na sequência a gente consiga fazer com que as pessoas também se sintam confortáveis, porque uma ferramenta de avaliação de desempenho, ela desperta uma coisa, assim como uma ferramenta de diagnóstico organizacional, que é o medo. Será que eu escrever aqui, né, alguma questão, eu vou ser retalhada de alguma forma? Vai haver alguma perseguição? Será que isso, dependendo do que eu colocar aqui, se eu colocar que eu tô triste, vai ser um ponto para eles quererem me mandar embora? Não, gente, esse não é o objetivo da avaliação de desempenho. As melhores empresas, elas trazem a avaliação de desempenho como uma ferramenta de desenvolvimento, crescimento e aprendizagem contínua. Essa aprendizagem é entre a gestão e a liderança, porque quanto mais você conhece o seu time, quanto mais engajado o seu time está, e você também, melhor, né? E mais rápido as mudanças acontecem. Então, não gere esse desconforto, não gere esse clima de desconfiança sobre uma ferramenta que, na verdade, é mais uma ferramenta, né? Para a gente poder ter ali um gerenciamento, um controle. E aí,
para que a cultura da empresa não devore essa estratégia, é importante a gente abrir a cabeça, mudar a mentalidade, né? E aí eu vou trazer uma fábulazinha, que é um gancho, né, para um outro aspecto aqui, que é a fábula do bom cachorro. Eu vou ler essa fábula para vocês, que é uma historinha, eu adoro histórias, né? E que pode, às vezes, refletir, depois vocês conversam comigo sobre como que essa fábula pode refletir aí no dia a dia da empresa. Então, eu dei esse nome para essa fábula, mas é uma fábula aí que faz uma menção à avaliação de desempenho. É o seguinte, o dono de um açougue, ele foi surpreendido pela entrada de um cachorro no seu estabelecimento. E ele, toda vez que o cachorro aparecia, ele mandava o cachorro embora, enxotava o cachorro dali. Sai, cachorro! Espanta o cachorro. Só que, na terceira vez que ele já ia espantar esse cachorro apareceu com uma coisa na boca. Quando ele foi observar, ele tinha na boca um bilhete e um dinheiro. E o bilhete pedia assim, olha, traz para mim 12 salsichas e uma perna de carneiro, por favor. Né? Então, o cachorro tinha uma nota de R$50 e o bilhetinho na boca. O açougueiro pegou aquilo ali muito, né, indignado, falou, gente, o cachorro trouxe ali um recado do dono, né? Pegou o dinheiro, colocou as salsichas, a perna do carneiro numa sacola, colocou tudo na boca do cachorro, o troquinho lá, né? E aí entregou para o cachorro e viu o cachorro descer pela rua. E aí, quando o cachorro chegou no cruzamento, ele ficou só observando. Ele colocou o saco no chão, óbvio que esse cachorro era um cachorro americano, porque aqui no Brasil não tem isso. Ele apertou o botãozinho lá do sinal do semáforo, para abrir o semáforo para ele. Ele já estava fechando o açougue mesmo e falou, vou atrás desse cachorro. Que cachorro interessante, que cachorro inteligente. Deixa eu correr atrás dele. E ele foi observando. O cachorro clicou lá no botãozinho, o sinal ficou verde, ele atravessou a rua, né? Na parada, o cachorro sentou do outro lado, no banco do ônibus, esperou o ônibus lá, pacientemente com a sacolinha na boca, o ônibus chegar. O ônibus chegou, o cachorrinho foi até conferir na frente se era o número mesmo do ônibus que ele tinha que pegar, entrou no ônibus, tornou a olhar, viu que era esse mesmo, entrou no ônibus, o açougueiro boquiaberto foi atrás, falou, gente, como pode? E aí, o cachorro entrou, olhando atentamente a paisagem para ver se estava na rua que ele devia chegar, percebeu que era um lugar, no ônibus também, que não é aqui no Brasil, ele tinha um botãozinho para parar, ele apertou o botão de parada do ônibus, o ônibus parou, o cachorro desceu, né? E aí, e o moço atrás. Falou, gente, não é possível. O cachorro chegou numa casa, a casa estava fechada, o cachorro se jogou na porta umas 3 vezes, tipo, batendo, né, na porta, nada. O cachorro deu a volta, né? Olhou, voltou na porta, bateu de novo, e aí sai um homem da porta da casa e espanca o cachorro. Pega a sacola da boca do cachorro e espanca aquele cachorro. E o homem, né, desorientado, falou, meu filho, seu cachorro é um gênio, pelo amor de Deus, por que você está batendo nele? E aí o cara falou assim, um gênio? Já é a segunda vez essa semana que esse cão estúpido esquece a chave da porta de casa. Moral da história. Você pode exceder todas as expectativas, mas a sua avaliação depende sempre da competência de quem avalia. Então, olha que interessante, né? Nós precisamos desenvolver essa habilidade, essa competência de avaliar as pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes passa despercebido, quanto maior a equipe, mais despercebidas as pessoas às vezes passam por nós. Aquele que às vezes faz muito pode não estar sendo devidamente reconhecido, e aquele que faz pouco às vezes é até homenageado. Então, será que essa avaliação está sendo pautada adequadamente por critérios, por fatores, né? Então, a gente vai ter uma ferramenta que vai trazer para nós elementos importantes para a gente avaliar. A gente não vai precisar pensar sobre isso. Antigamente eu tinha lá uma fichinha de fatos e dados, onde eu tinha que anotar, eu tinha que marcar, para não esquecer, porque os momentos são, aqui pelo menos, né, onde eu trabalho, a gente tem 2 momentos de avaliação de desempenho, um a cada semestre, e aí o que acontece muitas vezes é a pessoa deixar para acumular tudo que tem para falar para a pessoa naquele momento, e aí muita coisa já passou, já perdeu tempo, o alinhamento não foi sendo feito no momento adequado, e aqui a gente tem uma ferramenta para acompanhar em tempo real, né, para não deixar as coisas acumularem,
porque corre o risco da gente vomitar na pessoa, espancar o cachorrinho que está trabalhando tanto ali, fazendo tantas outras coisas. Então, a gente vomita todas as nossas insatisfações, tudo aquilo que não deu certo, né? Porque também somos seres humanos e às vezes a gente se frustra. Então, que a gente não seja o dono desse cachorro, né? Que a gente possa olhar para os nossos colaboradores e saber de fato o que cada um está fazendo e de que maneira a gente pode auxiliar, ajudar, né? E colaborar da melhor forma possível. Ok? Bom, gente, não deu aí 50 minutos, mas eu estou aberta a questões aí. Exato. Muito bem, o Cleiton. Acho que agora é o momento da gente conversar, da gente discutir, né? Eu vou até tirar minha apresentação aqui, porque eu quis deixar ela um pouco mais curta para a gente ter esses momentos aqui. Então, vamos lá. A avaliação precisa levar em consideração o histórico e não um curto prazo. Olha que interessante. Depois, se vocês quiserem tirar minha apresentação, gente, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Acho que vocês conseguem, né? Ou tem que ser eu. Vamos lá, Cleiton. Quando a gente tem essa ferramenta, ela vai registrando. Então, eu posso acompanhar o momento atual e eu posso acompanhar o percurso dessa pessoa. E eu não vou perder informação. Olha que interessante, né? Eu não vou poder me fiar apenas na minha impressão atual, né? No meu viés aí da primazia. Eu posso, sim, olhar a ferramenta e ver se aquela pessoa é reincidente em algumas questões. E olha que interessante. Quando a gente faz isso, porque eu comecei a adotar esse comportamento do feedback contínuo, eu lembro que eu tinha uma colaboradora que várias vezes eu tentei alinhá-la. Então eu chamava, né, ela não entregava e prometia, a gente alinhava, tudo dando certo. E na terceira ou quarta vez, acho que foi na quarta vez até, porque eu esperei muito, quando eu chamei ela para conversar, e já era para desligar mesmo. Sabe aquele desgaste do desligamento? Você não tem. Porque quando eu chamei, ela virou para mim e falou assim: já sei, né? Você vai me demitir. E eu não posso nem falar que você não me deu chance. Olha isso. Eu falei, e assim, sabe quando você tira das costas um peso? Porque é muito ruim desligar. Sempre é muito ruim. Mas é parte, né? São o ônus e o bônus da função. Mas eu falei, pois é, a gente tentou, né? Eu conversei, tentei várias vezes te mostrar qual era o caminho. Infelizmente, talvez não seja o seu momento agora. Isso não significa que você é uma má pessoa, uma má funcionária. Talvez você não esteja no seu melhor momento. Mas aqui eu preciso das pessoas entregues, né? Eu preciso que corresponda, porque não eram questões pessoais, eram questões ligadas ali às entregas, né? Então eram prazos que ela não conseguia, eram questões que ela precisava mesmo, e ela estava no meio de um doutorado, ela estava fazendo outras coisas, não era para ela aquilo, né? Mas precisava sim. Se eu deixasse para falar tudo depois, ela poderia ter saído chateada, magoada, eu poderia ter me excedido, né? Então é isso. A ferramenta facilita o nosso dia a dia e facilita a nossa estratégia em relação à gestão de pessoas. Vamos discutir, gente? Alguém quer pontuar alguma coisa, trazer algum exemplo? Vinícius? Michele, você pode falar para a gente, porque assim, na nossa conversa que a gente teve pessoalmente, a gente pautou muito que essa avaliação de desempenho vai ser uma oportunidade principalmente para poder ter alinhamento entre líder e liderado. Sim. Às vezes tem muitos departamentos, né, algumas unidades que não têm esse momento de alinhamento, esse momento mesmo de conversa, né, Uhum. que às vezes o tempo é muito corrido, passa despercebido e nunca tem esse prazer de poder fazer esse momento tão rico. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre como conduzir esse momento, questão de o ambiente, como fazer, para também para poder ter uma conversa mais esclarecedora, mas à vontade e também não expor a pessoa diante de um grupo, assim, umas melhores práticas para poder aproveitar ao máximo esse momento ser enriquecedor. Você pode falar para a gente um pouco sobre? Claro, ótimo. Tem mais algumas pessoas, depois vocês vão me. Acho que o Cleiton também quer falar alguma coisa, vocês só vão me posicionando quem está na fila aqui, tá? Isso, Vinícius. Eu penso que a ferramenta vai te dar ali a oportunidade de chamar individualmente, né, aquele funcionário. É importante não deixar acumular essas questões, por isso que é tão legal você ter essa oportunidade de estar chamando para sua sala e estar conversando. Nesse momento, é importante que não haja interrupções, que você não pare o tempo todo para atender um telefone, que você não pare para resolver outras questões e que você esteja entregue naquele momento também com aquele colaborador.
O primeiro ponto é nunca trazer para o lado individual, é nunca trazer pelo ponto do achismo, né? A gente às vezes cria certas impressões ou acha que a pessoa tá assim ou tá assado. Acho que a gente não tem que julgar ou achar qualquer coisa. E normalmente a gente trabalha em cima de fatos, de dados. Se a ferramenta apontou alguma questão e se você tem, né, alguma questão que você levantou ali, vamos supor que é uma entrega mesmo, né, um prazo de um relatório, e a pessoa não entregou naquele tempo certo, você vai pegar em cima do fato. Isso elimina muita questão desnecessária em relação eu acho que ele não vai com a minha cara, eu acho que ele não gosta de mim, eu penso que, né, eu sou a pessoa vítima da equipe toda, eu sou o bode expiatório de todo mundo. Então, quando a gente trabalha em cima de fatos, a gente tem mais argumentos e a gente não fica no achismo. Outra coisa que a gente deve evitar é conversa de que alguém falou que fulano tal. Então, assim, sabe, vira a fofoca, vira a questão inadequada. Então, assim, o que de fato aconteceu? Quais os elementos eu tenho aqui? Vamos trabalhar em cima do que foi apontado pela ferramenta e daquele comportamento que foi expresso, né? Que você percebeu, ou que a pessoa já comentou, já falou. Se de fato aquilo foi algo que, né, teve uma certa. Ecoou de alguma maneira e você traz para conversar. E é uma conversa franca, é uma conversa aberta, né? E eu penso que muitas vezes o colaborador ele pode sim errar, mas se ele tiver a oportunidade de um alinhamento, ele tende a não recorrer no erro, né? E tudo depende também da forma como a gente fala, né? Então, eu acho que educação em primeiro lugar, o respeito em primeiro lugar, né? Não precisa ser algo, se a gente faz isso rotineiramente e não deixa acumular, não vira uma situação desagradável, né? É muito importante que a gente saiba que as pessoas são pessoas, então elas podem sim ficar magoadas, ficar ressentidas se eu exagero em algum ponto. Então é importante ter esses dados, esses elementos, porque em cima de fatos, né, não há argumentos. Ricardo, Oi, cheguei. tudo bem? Cheguei não, estava aqui já. Bom, primeiro redundante dizer que você é brilhante de uma forma muito simples, né? Parece que é simples o que você está explicando, não é? Né? É uma coisa que demanda muita inteligência emocional, demanda muita capacidade, muita vontade pessoal de fazer dar certo, mas você nos transmite de uma forma simples. Parabéns. Obrigada. Eu estou tomando conhecimento do projeto agora, né? Como a maioria dos líderes, quero dar parabéns para o Gustavo, Cleiton, Vinícius e demais pessoas que visualizaram isso como uma oportunidade. De fato, é mesmo, sabe? Uma grande oportunidade. Nossa, eu acho que a gente vai chegar muito longe com uma ferramenta como essa. Eu tenho duas pequenas contribuições e aí uma pergunta, tá bem? A primeira contribuição diz respeito a gente fala de cultura, a Expresso tem a nossa cultura, né? Nós temos o nosso jeito. E essa é uma ferramenta nova, que tem tudo para se inserir dentro da nossa cultura, né? Mas isso vai depender muito se eu, como líder, der espaço para ela. Então, se o presidente da empresa não usar com os seus diretores essa ferramenta, não me peça que o supervisor lá embaixo faça isso com os, os colaboradores dele, né? O mecânico, o borracheiro, né? Não adianta pedir para fazer isso. Na cultura, a menos que eu esteja enganado, e o Michel tem todo o direito e competência para dizer você está enganado, Ricardo. Mas cultura é de cima para baixo, tá? Sim. Mas isso não quer dizer que, na dificuldade de um primeiro momento, se o Guerra, vou usar o Guerra, se o Guerra não usa essa ferramenta com a Rafaela Sudário, por exemplo, não quer dizer que a Rafaela Sudário não possa usar essa ferramenta com a equipe dela. Sabe? Eu acho que a oportunidade está sendo dada para a liderança. E a gente tem que ter essa disposição proativa e não ficar assim, vamos ver se vai vingar. Parece lei no Brasil. O cara faz a lei e a gente fica vendo se é uma lei que pega. Não, é uma ferramenta que eu acredito que vai ser muito bem usada dependendo da disposição do líder com a sua equipe. Então, essa é a primeira consideração. A segunda, quando a Michelle fala do medo do colaborador, né? Será que eles não vão usar essa ferramenta para me... Olha só, é
inevitável o teu colaborador sentir esse medo. É inevitável. Agora, o que vai dizer se ele está certo ou se está errado, sou eu como líder. Exato. Dependendo da maneira como eu usar essa ferramenta. Porque, sim, eu posso usar errado. Eu posso para lacrar em cima dos outros, eu posso para ficar cercando as pessoas, eu posso... Ah, não, mas todo mundo é ético. O mundo é ético, para. Assim, a gente precisa ter uma noção clara de que eu tenho a responsabilidade do resultado do uso dessa ferramenta, tá? Então, não adianta depois de um tempo falar assim, nossa, o RH trouxe uma ferramenta que não funciona. Como é que você usou? Se você usou um bisturi para tentar cortar uma picanha na hora de fazer o churrasco, eu acho que você não usou a ferramenta certa, né, ou não do modo correto. Então, eu acho que é muito importante nós, como líderes, assumirmos o resultado do uso correto dessa ferramenta, porque senão a gente se lasca. E a última não é uma consideração, mas mais uma pergunta, uma oportunidade, né? E aí a Michele pode falar. Eu posso estar enganado, Michele, mas eu, como líder, e eu tenho uma equipe, quando eu olho para o resultado, né, da minha equipe, o individual de cada um, mas também o conjunto, esse resultado ele diz mais de mim do que da equipe, né? Como líder. Eu penso... Assim, é uma ótima ferramenta para uma autoavaliação e não simplesmente deixa eu ver como é que eu cerco os outros, né? Enfim, aí eu Com deixo com você. certeza, ô Ricardo, acho que você foi muito certeiro aí em todas as suas colocações. Como eu disse, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Justamente, se eu, enquanto gestor, enquanto líder, se não vier de cima, esquece, não vai funcionar. Segundo ponto é justamente isso. Quando a gente tem uma visão geral, até falei com os meninos, vocês podem depois fazer uma pesquisa. Será que aquele setor onde a ferramenta é mais bem utilizada pelo gestor e pelos seus liderados, será que é o setor que entrega os melhores resultados também? Começa a avaliar, porque a gente passa a ter indicadores, a gente passa a ter uma visão mais abrangente do todo. Então, sim, diz do líder, né? Da habilidade do líder em influenciar as pessoas para aqueles resultados, e diz também do potencial daquela equipe, mas eu acho que tudo tem a ver, porque se a gente fala de um comprometimento com a liderança, desde a entrada do colaborador até a sua saída, é óbvio que esse resultado fala do gestor, né? Então, assim, você tem a equipe que você deseja, né? Que você acredita que está correspondendo às expectativas ali. Então, o João Paulo está colocando aqui no chat se ele enxergou corretamente se a ferramenta vem para equilibrar, né, e dar o devido valor às pessoas, porque eles têm indicadores de meta, de produtividade, enfim. Sim, então é uma ferramenta que vem para olhar para a pessoa, para ser empático com seus colaboradores, para que você engaje melhor a sua equipe e, de fato, isso pode celebrar, né, pode comemorar as vitórias, as conquistas e também pode alinhar. Tem um monte de gente aqui, me ajudem aí, pessoal, quem está agora na fila? Eu acho que é a Camila. Depois o Vinícius, o Adilson e o Cleiton. Bom dia. Bom dia. Assim como o Ricardo Joaquim, eu queria fazer algumas considerações e pedir uma dica, né? Sim. O que acontece? A fábula do cachorro, nunca tinha ouvido, extraordinária, porque é um sentimento que eu acredito que muitas pessoas têm hoje na empresa. Então, aquele negócio de você estar sempre fazendo e não está sendo visto. E aí você fica cansado de fazer e nunca tá bom. Você está cansada. Ele abaixa um pouquinho, por favor. Abaixa. Você está sempre fazendo e nunca tá bom e você está cansado. E aí você vai para uma reunião que você acha que você se entregou em tudo e aí chega na reunião, as pessoas vão, né, apontar e vai falar, mas isso aqui não tá bom, isso aqui tinha que melhorar, uma entrega. Então, é um sentimento. E aí a gente vai para a parte de que a ferramenta ela vem para melhoria e não para castigar. Sim. Ela deve ser usada muito mais para você querer promover, para você querer encarreirar a pessoa ali para uma nova função,
para uma cadeira, né, um lugar que ela realmente se sinta confortável de potencializar os talentos que ela tem, do que para castigar e realmente chegar naquilo que você falou de demissão, né? É lógico que vai auxiliar, né? Você conversou, igual você falou, você conversou, pontuou várias coisas e quando a demissão vem, ela não é uma surpresa. Mas quando a promoção vem, ela também não vai ser uma surpresa, porque a pessoa já vai estar entregando o nível que é aquela nova função que ela vai receber. E ela vai se sentir muito mais motivada. E aí a gente entra numa questão que é a avaliação, né? Então, tem o olhar da pessoa que está avaliando, e aí daquilo que você falou, da proximidade que você tem que ter com o que realmente está acontecendo e não se perder no tempo, né? Então, à medida que for acontecendo, realmente dar a ferramenta, fazer as anotações necessárias e pontuar, porque aquele momento do feedback, a pessoa que está sendo avaliada, ela vai ter a oportunidade de se explicar, ela vai ter a oportunidade de colocar qual é o sentimento que ela está sentindo naquele momento, né? E talvez aquele feedback que você deu, que talvez no seu pensamento ali, num viés que você criou é negativo, você consiga contornar ele e virar um desafio, uma nova meta, um novo caminho, né, para aquele colaborador. Só que aí tem aquela visão, a maturidade da pessoa que está recebendo feedback em ser maduro o suficiente para ouvir talvez aquela pontuação, aquela crítica que vai ser feita naquele momento de uma questão que não foi legal. E aí, Michele, o que eu queria talvez de dica seria como a gente faz, né, para poder criar essa maturidade na equipe para realmente receber o feedback naquele momento, conseguir, não de forma que justifique o que ela está fazendo, mas de forma que sirva para que seja como se fala, uma construção mesmo, né? Um assunto para que você consiga dali sair com um plano de ação depois do feedback. Porque só dar o feedback também não vai adiantar. O feedback ele vai ser dado e dali ela vai sair com um plano de ação de melhora daquilo que foi pontuado. Como criar essa maturidade nas pessoas e tirar totalmente o viés de quem está avaliando e de quem está sendo avaliado. Ótimo, Camila, muito boas suas colocações. Primeiro, a gente precisa criar essa cultura de dar e receber feedbacks, né? Amanhã, quando eu falar com os colaboradores, nós vamos trabalhar em cima desses pontos, porque assim como eles, vocês também vão ter que amadurecer esse tipo de escuta, né? Nunca é muito agradável, principalmente quando são aspectos que vão trazer questões que a gente, né, provavelmente não estava esperando, ou a gente não percebe. Então, nunca é muito gostoso a gente ouvir uma coisa negativa ou que a gente não está fazendo bem. Mas a gente precisa, de fato, como você bem disse, amadurecer esse tipo de escuta para entender que ela não é pessoal. E quando ela não é pessoal, e isso que você fala que é programar para frente, como que a gente pode melhorar para frente, a gente tem um nome que é o feed forward, né? É fazer, ao invés de feedback, que é o que a pessoa fez até agora, é pronto, como que eu posso te auxiliar a melhorar isso de agora para frente? Né? Vamos ver aqui daqui a um mês como que nós vamos estar? Quais foram as suas dificuldades, como que a gente pode, né, melhorar tais e tais aspectos, o que da minha parte como gestora eu posso fazer para te auxiliar nesse percurso, se é que você não está dando conta de tal coisa, ou é uma ferramenta, ou é um comportamento seu que aí você precisa trabalhar, mas nós vamos voltar nesse assunto. Então, assim, se você dá um prazo para a pessoa e volta com ela, se você trabalha em cima de fatos, de argumentos, né, a gente começa a estabelecer essa cultura. No início vai ser mais difícil, mas mesmo quando é difícil, é importante falar sobre essa dificuldade. Tipo, eu entendo que você possa não estar preparada para ouvir o que eu vou te dizer, mas olha, está acontecendo tal e tal coisa, isso não está alinhado com as nossas expectativas aqui para tal período, como que a gente pode, né, trabalhar essas questões? Às vezes a gente perde a oportunidade de falar claramente o que precisa ser falado, né, ser dito. Não tem que florear, não tem que ter gente ficar dando volta para chegar no assunto, não. Não vamos levar para o plano pessoal, isso tem a ver com o nosso trabalho aqui. Até uma questão de relacionamento. Ah, tudo bem, você tem algumas coisas em mim que te incomodam, né, recíproco em relação a você, mas a gente precisa trabalhar junto, e a gente precisa dar certo. Então, como que a gente vai fazer isso acontecer? Independente das nossas diferenças.
Eu acho que quando a gente fala, nós somos, né, seres racionais, com capacidade de fala e comunicação, é para isso. Obrigada, Camila. Não sei se eu respondi, mas amanhã a gente vai trabalhar. Vinícius, nós temos o Adilson e o Adriano. Posso deixar você para depois? Claro, com certeza. Então, vou Adilson, depois Cleiton e Adriano. E a Camila ia dar outra palestra aí. Bem. Você viu demais. Bom, Ricardinho falou meu nome aí, né, Ricardinho? Então, direito da resposta aqui, né? Cara, com relação aí ao fábula do cachorro aí, eu concordo com o dono do cachorro, cara. Esse cachorro, ele levou dinheiro, trouxe a linguiça, pegou o ônibus, apertou e não leva a chave. E outra, segunda vez que não leva a chave, aí tá de sacanagem, né? Tem que dormir amarrado na chuva sem comida. Então, assim, não tinha muito o que fazer, não. Eu concordo com o cara, velho. Então, o cachorro fez tudo. E o básico ele não fez. O básico, tá? Leva a chave de casa. Leva a chave, cara. Levou dinheiro, trouxe carne, não comeu, pegou o ônibus, atravessou a rua e não levou a chave. Tá de sacanagem, né? Então, às vezes, eu tô no banho, dormindo, alguma coisa, chega o cachorro sem a chave. Então, eu tô defendendo o cara o dono do cachorro. E a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia. Quando a gente fala de avaliação, a gente já pensa em demérito. Quando a gente fala em feedback, a gente já pensa em algo ruim que aconteceu. Aí falando aí sobre avaliação, ou feedback, ou comunicação, a respeito do meu chefe, não vou falar o nome para não expor ninguém, depois ele vai me matar de qualquer maneira que tá gravando, mas assim que eu recebo uma ligação que eu vejo o nome dele, minha cabeça em 3, 4 segundos passa em todas as operações para saber o que pode ter dado errado em algum lugar antes de eu atender. Qual foi a chave que você esqueceu, né? Qual foi a chave que eu esqueci? De qual casa, né? Das unidades que eu deixei para trás. Então, parece que é algo assim que a gente só dá um feedback, só chama o cara para conversar quando tá errado. E a gente acaba aprendendo isso, né? E eu acabo fazendo isso também. Então, acho que para o desempenho aí é só para acrescentar, eu me incluo nisso. Acho que a gente tem que evoluir muito com relação a isso. Dar uns feedback positivo, coisa que eu não sei fazer, é difícil. A gente só liga quando deu merda. Quando tá tudo bem, a gente nem chama. Separa os piores, né? Tem os bórum aqui que a gente chama, né? Separa os bórum para a gente ver quem tá pior aí, para a gente poder fazer uma reunião. E não faz a reunião com quem foi bem, né? Então, acho que, falando de mim aqui, a gente precisa aprender muito com relação aí à avaliação e feedback. Tudo bem, Wilson. Que bom, obrigada. É isso, né? Oportunidade de aprendizado e mentalidade, mudança de mentalidade. Cleiton. Michele, bom dia novamente. Vou fazer pergunta bem simples e rápida, até por causa do tempo mesmo. Por mais que a minha pergunta para você seja simples, mas a gente está querendo criar a gente vai criar uma cultura aqui, né, de feedback, como o Guerra acabou de colocar, a gente vai evoluindo e aprendendo a dar e receber também, porque tem muitas até questões de ego no meio, que a pessoa tem que estar bem, né, para saber maturidade, para ser uma escutativa e também saber falar, porque não é o que se fala, é o como se fala que faz toda a diferença na vida da pessoa. A pergunta que eu tenho para você é bem simples. Os feedbacks eles vão ser programados, pelo menos oficiais. O ideal é que cria-se aquele histórico, como já foi bem dito para você, que você citou lá, dados e fatos, que você vai gerando esse histórico, aí no final a pessoa já sabe exatamente como vai ser. Mas vamos supor, está programado para fazer com o meu time hoje, algumas pessoas do meu time. E o ser humano acontece, eu acordei mal pra caramba, né? Dormi péssimo, aconteceu alguma coisa na noite anterior com a minha família, alguém adoeceu, tive uma notícia ruim. Qual que é a sua dica? O que eu faria nesse dia? Como é que eu me prepararia? Você acha que eu devo ou não fazer? Na sua percepção, você acha também que tem talvez um horário melhor para se fazer isso? Pode ser uma pergunta realmente muito simples, mas talvez a dica que você vai dar para a gente que está começando a criar essa cultura agora, talvez vai fazer muito sentido. Essa é a minha pergunta para você. Ótimo, obrigada, Cleiton. Primeiro ponto, eu acho que a gente precisa mostrar, eu acho que quando a gente demonstra vulnerabilidade, as pessoas se conectam mais com a gente. Então, não é porque o gestor, ele é implacável, ele é a pessoa forte o tempo todo, você pode sim estar mal.
e dependendo da sua condição naquele momento, você não pode não ser a melhor pessoa para dar um feedback. Parece que congelou. Eu não Deu uma sei se tem travadinha alguma, aqui, não sei gente. se tem alguma coisa a ver, porque deu 10 horas em ponto e ela caiu. Será que é por causa do tempo ou não necessariamente? Acredito que Dá seja a um internet minutinho dela aqui, mesmo. ver se ela consegue retornar. Deu um pico de energia aqui em casa, pode ser a mesma coisa para ela lá. Aguarda um minutinho. A gente conseguiu entrar em contato aqui com a Michelle, ela falou que realmente deu um pico de energia lá, que ela já vai estar voltando. Se vocês quiserem guardar um minutinho. Enquanto isso, a gente tem uma lista de presença aqui, tá no chat, a Luana mandou aqui. Por favor, dê um confere lá, ela é bem rapidinho, em 1 minuto vocês conseguem fazer, só para a gente ter um controle sobre a participação de todo mundo, tá certo? Então, se você gostou do tema, fica mais um pouquinho ainda, que vai ter mais assuntos importantes para a gente comentar. Eu faço isso. Aproveitar e falar mais um pouquinho. Combinado, meu amor? Pessoal, estou no celular aqui, minha internet do computador caiu, não está voltando. Mas eu vou falar por aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos escutando, Michelle. Ok. Pode falar conosco. Vou finalizar aqui a questão do Cleiton, né? Aí, consegui pelo computador. Não estou bem, estão me ouvindo agora? Dar continuidade aqui, antes que a gente passe do horário muito. Não estou bem, não estou em condições de fazer o feedback hoje, estou passando por problemas particulares, enfim. É o momento de você também deixar claro a sua humanidade, né? A sua vulnerabilidade. Isso conecta as outras pessoas com você também. Você se mostra uma pessoa igual à sua equipe, não tem esse distanciamento. Acho que a gente cria uma horizontalidade necessária em alguns momentos. Tem hora que tem que ser vertical mesmo, mas em algum momento você precisa ser horizontal, tá com a sua equipe ali como qualquer outro deles. Então, assim, eu acho que é importante. Agora, se é de manhã, de tarde, de noite, eu acho que depende da energia da equipe, não tem uma regra, sabe? Tem equipes que funcionam melhor de manhã, chegam bem, cabeça limpa, e dependendo da coisa, da questão, acho que são questões e questões. Ah, vamos comemorar. Às vezes a comemoração, às vezes até um chamado com a equipe toda para comemorar uma coisa muito boa, pode ser no fim do dia, né? Ah, é uma coisa de alinhamento para a gente começar o dia bem de manhã, né? Então, assim, vai depender do motivo, da questão, da situação. Não tem uma regra, não. Você precisa sentir a sua equipe. Ok? Mas tinha mais algo, acho que Adriano, né? A gente vai. Bom, Adriano. Bom dia, Michelle. Bom dia a todos. Bom dia. Conforme está aparecendo aí, eu me chamo Adriano, assumi a operação de Jataí aqui do segmento Sul há pouco tempo. E, assim, muito legal ouvir esse bate-papo com você. Até estava comentando aqui, a gente sentir que a gente está indo no sentido que é para ser, da forma que você transmite para a gente. E essa ferramenta vai ser muito boa, principalmente não só para mim, né, para a equipe toda, e pode ter certeza que a gente vai fazer ela funcionar aqui. Que bom. Tá? Obrigado aí. Que bom. Agradeço muito, Adriano.
Éder, tem o Éder e depois o Vinícius. Bem, Michele, eu vou ser breve, né, para não tomar o tempo, mas a fábula do cachorro me lembrou uma outra fábula sobre avaliação de desempenho. E é a seguinte, numa empresa tinha diversos problemas de qualidade na produção, não atingia a meta, objetivo, problema de bicos injetores. Aí os proprietários da empresa fizeram de tudo, com todo respeito, todas as matrizes de religiões evangélicas, cultos católicos, tentaram de tudo e nada. Chamaram os papas da administração, pagaram milhões em consultoria para ir na empresa, entender o problema e melhorar, e nada, nenhum resultado. Tentaram N situações. Só restava uma alternativa, tentar achar um mestre Ono. Quem era o mestre Ono? Um papa de qualidade, de atingir o objetivo, meta, ISO 9000, 14000, enfim, N situações. Mas ele se aposentou e vivia nas montanhas geladas do Himalaia. Definiram alguém lá, um funcionário, para ir tentar achar ele. Viagem de trem, de caminhão, 300 quilômetros, alpinismo, isso, outro. Chegou no topo da montanha, ele encontra o mestre Ono, né? Mestre, por favor, me ajude. O problema da produção, não estamos atingindo a qualidade. Aí o vento para de assoviar. O vento, na verdade, já era tão forte, levava um rock and roll. Aí ele para de assoviar, o mestre abre os olhos. Tá, você entende? 3 rios convergem num rio só e eles desaguam no oceano. Quando você entender a importância disso, você terá resolvido o problema. Aí ele pensa em nada. Mestre, me ajude. Dele tá. Então, várias vacas têm diversas manchas. No pôr do sol, elas se enquadram. Quando você entender isso, você terá resolvido o problema. Aí ele pensa, mestre, não consigo, me ajuda, não consigo entender. Aí ele abre os olhos e fala, pô, peraí, você fez tudo isso, mas você conversou com os funcionários? Conversou com as pessoas que fazem operação, estão na linha de frente? Você chamou elas e falou, ó, você está errando nisso, precisa melhorar nisso, não estou gostando disso. Você ouviu, você escutou, são as pessoas que fazem a empresa. Então, o resultado vem através de pessoas. Logo, todos os gestores precisam ouvir as pessoas. Quando você tiver feito isso, você terá resolvido ou encontrado a solução do seu problema e fechou os olhos novamente. É isso, mais uma fábula sobre avaliação de desempenho. Muito bom, obrigada, Éder. Aí, fechou com chave de ouro esse nosso momento. Valeu, parabéns, muito bom, gente. Adorei esse bate-papo. Vinícius, vou deixar para você finalizar, então. Obrigada mesmo. Michele, incrível. Novamente, muito obrigada aí por todo o conhecimento que você transmite para a gente. Um recadinho, o Gustavo teve que sair, ele recebeu uma visita externa aqui, mas pediu para eu poder passar o recado, que ele adorou a fábula Que bom. do cachorro, que ficou na cabeça dele. E assim, é mais como também um lembrete, Michele, que nós disponibilizamos o treinamento da Michele, né, sobre avaliação de desempenho lá na Academia Expressa Ponceno. Então, lá é falado sobre muitos pontos de como dar um feedback, principalmente, Michele, porque eu acho que o pessoal aqui, a gente também tem que passar para eles que assim como eles vão dar um feedback, eles também vão receber um feedback. Exatamente, Né? Que é muito exatamente. importante a gente poder entender como receber um feedback e a Michele, com maestria, passa o treinamento para a gente lá na academia. Mas se você quiser só dar uma pontinha sobre isso, Michele, a gente agradece e já vai direcionando aí para o final. Como eu disse, né, já passou um pouquinho do nosso horário, mas é criar, estabelecer essa cultura. A gente tem que primeiro mudar a mentalidade. E ir mais aberto a esse momento de conversa. Porque, como eu disse, nunca é muito gostoso a gente ouvir um ponto negativo, um problema que a gente está, né, recorrentemente fazendo, às vezes a gente fica cego, né, na tentativa de fazer o melhor, a gente acaba atropelando alguma coisa ou fazendo algo que não estava no script. Então, quando alguém chama a gente para pontuar um comportamento ou uma entrega que a gente não faz, nunca é muito agradável. Mas se a gente parte da perspectiva de que aquilo não é pessoal, né, que aquele direcionamento ele foi necessário, e se a gente aprende a ouvir isso de uma maneira construtiva, a gente muda essa mentalidade, a gente começa a trabalhar nesses pontos. Então, em sala de aula, eu gosto muito, né, o Diego às vezes percebe de sentar com a turma e falar assim, gente, o que não deu certo nesse semestre? A gente já fez isso algumas vezes. Podem pontuar. Não tem problema, eu não vou ficar chateada com vocês. Me falem o que não está legal. Se é na minha fala, na forma como eu ministro a aula. E aí, esses feedbacks dos alunos, eles me ajudam diariamente a melhorar a minha própria atuação. Às vezes, a gente precisa oportunizar também que as pessoas falem para nós, para a gente aprender a ouvir. Então, se você nunca fez isso na sua equipe, passe a fazer. Mas, gente, vamos sentar aqui, bater um papo?
que na minha gestão não é legal? O que incomoda vocês? Né? O que eu poderia melhorar como gestor, como líder? Aí prepare-se para ouvir de tudo, porque podem ter pontos positivos e podem ter pontos negativos. Agora, se na sua equipe, né, pessoas, não tem nada, tá tudo, desconfia, gente. Não é possível que você seja maravilhoso, lindo, sempre vai ter uma questãozinha que você pode melhorar. Então, se a equipe toda está deixando de falar com você sobre algum aspecto que pode ser negativo, tem dois motivos aí. Ou você está numa gestão que as pessoas têm medo de falar com você, por algum motivo, você criou esse receio, ou as pessoas estão tão normalizadas, né? Tá tudo dentro da linha mediana, que elas não querem nem promover ali o seu crescimento. Então, para elas, tanto faz. Então, é importante trazer um ponto, assim, procurem. Alguma coisa vão achar. O que não agrada na minha gestão? E aí, tenta trabalhar isso. Se vier também, você tem que lidar com isso e tenta melhorar. Porque também ouvir para não fazer nada, melhor nem ter ouvido, né? A questão é isso, essa é a minha dica. Muito pertinente, Michele. Eu acho que todo o conhecimento que você trouxe aqui ajudou muito a gente a tentar perceber esse cenário e de como que a gente pode constituir realmente uma mudança de cultura, que ela primeiro tem que partir da gente, né? Então, essa mudança de mentalidade parte do individual para que depois a gente atinja um meio social. E com isso, a gente pode, na nossa unidade, começar uma mudança, começar na matriz, e aí por diante, a gente começa a escalonar isso. Quando a gente atinge uma pessoa com feedback, ela também está predisposta a atingir outras. Então, é um funcionamento em teia, em rede, e isso vai acontecendo cada vez mais. Então, muito obrigado por trazer essa fala. Amanhã a gente vai ter mais. Se vocês, líderes, quiserem participar, vocês serão mais que bem-vindos também para entender o outro lado da moeda, como é receber o feedback, como é o posicionamento de uma pessoa do time administrativo, para que ela entenda do cenário em que ela está inserida, e também incentivem o seu time a estar lá presente. Se você acredita que esse é um propósito que a gente deve seguir, façam com que seu time também seja presente para que eles entendam o funcionamento disso, entendam que isso não é simplesmente um conhecimento a mais, mas é uma prática que a gente vai levar pela empresa. Então, eu gostaria de agradecer a todos os presentes e despedir de vocês. Obrigado pelo tempo. A gente passou um pouquinho aqui, mas eu tenho certeza que foi para um propósito muito bom. Muito obrigada, pessoal, de coração. Sempre muito prazeroso para mim estar aqui com vocês. Tenham um excelente dia e até amanhã. Tchau, tchau.